Bom dia a todos os criadores e aficionados da ave combatente brasileira. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Alberto e eu estou vice-presidente da Associação Sergipana dos Criadores e Preservadores de Aves da Raça Mura. O que me traz neste momento a gravar este vídeo é a necessidade de colaborar para o debate do atual cenário brasileiro, no tocante à avicultura esportiva. Em particular, em resposta a um vídeo que está circulando em alguns grupos de galistas no tocante à adesão ou não da luva ou espora digital. Eu gostaria que antes que viesse à tona com uma solicitação e um pedido de adesão ao uso ou não da luva digital, que a gente fizesse um debate. Por exemplo, ainda que os criadores atendam ao chamamento do idealizador da luva digital, é necessário que a gente coloque à mesa de que, aceitando ou não, o uso continua proibido da mesma forma. O que a gente precisa nesse momento é nos unirmos e tentar, de alguma forma, encaminhar um projeto para que o senador Teomário Mota possa apresentar em Brasília, fazendo o que os animalistas vêm fazendo, ou acrescentando algo à Lei 9.605, ou um trabalho paralelo, onde a gente possa, nesse projeto, discriminar a possibilidade, de acordo com o ordenamento jurídico, da regulamentação da nossa prática esportiva. E esse passo ele começa com o artigo 225 da Constituição, no parágrafo 7º, onde deixa lá bem claro que toda e qualquer expressão cultural que tenha o animal como um símbolo não deve ser considerado crueldade ou maus tratos, mas o que se precisa é ser regulamentado. Então vamos começar com esse tipo de provocação. Paralelo a isso, vamos começar a trabalhar as consciências dos criadores, do senso comum, ou seja, a população como um todo. De que forma? Publicações em revistas, participação de pessoas que têm um domínio na oratória, para desmistificar esta visão imposta por uma corrente ideológica que enxerga apenas a sua forma de ver o mundo como verdadeira. Então a gente precisa entender que a espora digital, a luva digital, é para um segundo momento. Eu não sou contra, sou favorável. Caso venha a acontecer de não conquistarmos os direitos que estão assegurados na Constituição. Além desse embate sobre o uso ou não da luva digital, a gente tem que entender que a gente precisa sentar, criar uma confederação nacional e estimular a criação de associações por estado e não por capital ou cidade, porque fragiliza. Quanto mais fragmentado, menos fortalecido, porque são muitas cabeças divergindo. Então vamos lutar para conscientizar as pessoas, para criar associações estaduais, fazendo escolha por pessoas com conduta ilibada, porque tem muitos no universo do galismo. A exemplo aqui da Associação Sergipana, eu nunca ouvi e desconheço alguém que coloque em xeque a nossa gestão. Nós temos uma plataforma vinculada ao Banco do Estado, onde o depósito é feito por via boleto, diretamente na conta da associação. Existe uma prestação de conta mensal, receitas e despesas, sócios que estão em dia, sócios que estão inadimplente, lembrando que a associação é um ato voluntário, só paga e só se associa quem quer, mas a gente precisa lembrar que toda e qualquer categoria forte, ela tem ou um sindicato ou uma associação em sua defesa, associação dos magistrados, associação dos membros do Ministério Público, sindicato dos trabalhadores rurais, sindicato dos professores, ou seja, associações de bairro. Toda categoria precisa ter uma entidade de classe que defenda o mesmo. E a voz do criador, a voz do galista, seria as associações. Estas iriam deliberar o que a base desejasse nos estados e levar por videoconferência. Não precisa que a gente combine para se encontrar em Brasília constantemente. A gente pode fazer com os líderes dos estados
e os membros efetivos da confederação videoconferências. Olha, na minha base foi deliberado isso, eu concordo, eu acho que deve ser por aqui. E essa confederação ela ia começar a desenhar quais metas se aspira a longo prazo, a curto e longo prazo para o galismo. Se nós tivéssemos uma confederação, nós poderíamos pensar que teríamos mais recurso financeiro e poderíamos fazer uma cobertura em um programa como, por exemplo, o Globo Rural, onde ele ia fazer uma cobertura de uma grande cocheira, mostrando as peculiaridades da criação desses animais. Claro que quem fosse acompanhar o jornalista teria que ter também um embasamento jurídico para que a gente pudesse fazer uma abordagem técnico-jurídica e seguido de um conhecimento zootécnico veterinário, porque demonstra segurança e seria uma cobertura de âmbito nacional. Nós poderíamos conquistar fundos para também, quem sabe, fazer uma cobertura em um programa como esse de sexta-feira que passa na emissora Globo, entendeu? Uma cobertura sobre uma espécie que faz parte na construção do tecido social do nosso país, está aqui desde o seu processo de colonização. Então, o que a gente precisa, no primeiro momento, é de organização. Não se precipitar em aderir, né? Ele precisa, como ele disse lá no vídeo dele, de 500 pessoas, que se não atingir esse número, ele aborta a produção dele. Que pare, parceiro. O momento não é de se criar nenhum incremento novo se a gente não tem direitos assegurados. Você poderia deliberar junto com o seu grupo, unir essa classe na construção da confederação, buscando pessoas que tenham a capacidade de ouvir e de aceitar o contraditório. Porque o que a gente percebe no universo do galismo são muitas pessoas com a vestimenta da vaidade tão grudada no corpo que ele não se percebe em momento algum compreender que o outro também é importante. Ou seja, uma voz uníssona que tenha como coro as demais pessoas, mas uma voz uníssona como única fonte de verdade, isso fragiliza o movimento. Então veja só, tem várias seguranças jurídicas. O artigo 5º da Constituição Brasileira, ele traz bem claro lá, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. É livre a manifestação de culto, de crença. Ainda vai mais além, se eu não me falha a memória, no parágrafo 8º, né? É livre que você possa se associar, é livre a expressão do pensamento, você não pode ser penalizado por credo ou filosofia de vida. Então o que a gente precisa? Se apropriar dessas informações e entender que o que existe como maior oposição ao galismo no Brasil e no mundo é uma corrente de ideologia que mergulhou muito no biocentrismo, que tem como cunho demonstrar que os animais são seres sensitivos, assegurar os mesmos toda a segurança jurídica que se estende ao homem, porque a nossa Constituição ela foi projetada e fundamentada na filosofia, na ideologia do antropocentrismo. O homem é o centro. E essa corrente ela surge se contrapondo ao homem como centro e quer equilibrar, né, e igualar os animais aos homens. Para você ter uma noção, tem uma corrente nova também, que é o ecocentrismo, onde eles estendem que inclusive a água, fogo, o vento deve ser dado o mesmo valor e a mesma atribuição que se dá ao ser humano e que se dá à fauna e à flora como entidades vivas, porque as plantas têm vida, os seres têm vida, mas ele aí quer também dar o mesmo valor ao fogo, à água, ou seja, coisas que não têm nem vida, eu não entendo. Então o que a gente precisa é compreender qual é a lógica por trás dessa imposição. Em meados de 80 e 90, a França e a Espanha viveu dias dificílimos. E o que eles fizeram? Criaram uma confederação, mas ainda assim se mostrou incapaz. O que eles fizeram? Construíram um partido político. E hoje a França tem um partido político que é protetor das tradições do seu país. Nós poderíamos dizer que estávamos acolhidos pelo agronegócio. Não estamos. O agronegócio ele tem foco e viés econômico.
Ele não está preocupado quando o assunto declina para as tradições, os valores culturais, a importância do afeto no esporte. Para mim e para um universo vasto de criadores, o que está posto não é um valor financeiro no seu animal, é um valor afetivo. Todo grande criador, ele tem uma relação, uma simbiose afetiva muito forte com o seu animal. Muitas vezes ele sai um vencedor em um evento, mas o valor monetário, financeiro que é dado naquele evento não se aproxima em momento algum do valor que é imensurável, que é o do afeto pela ave. Então a gente precisa entender que o momento exige uma maturidade sobre o que acontece com o galismo a nível de Brasil e de mundo. Se nós pararmos para tentar, sem ter uma boa estrutura, sem trabalhar a publicidade das aves, sem levar a consciência coletiva da nossa importância, chegando no Supremo, em um país onde a gente percebe que a maioria das decisões judiciais, ela muitas vezes se deixa levar pelo clamor público, eu fico me perguntando, imagine grandes figuras do universo artístico, grandes personalidades globais, fazendo uma propaganda em um veículo de comunicação de massa, dizendo que nós criadores estamos reivindicando um direito que nos assemelha aos bárbaros. Somos cruéis, porque a gente alimenta e cultiva uma prática que se delicia com o sofrimento de um animal. Então, se a gente não tiver um contra-argumento para argumentar acerca dessa imposição visual, a gente não vai ganhar. Aqui em Sergipe, nós já publicamos artigos científicos em sites, em revistas. Nós já estamos adentrando ao universo acadêmico na universidade, conversando com doutores do Departamento de Sociologia. Eu fui e mais alguns outros criadores entrevistados na produção de um artigo científico do Departamento de Sociologia sobre as culturas no nosso estado. Nós fomos a emissoras de rádio levar a voz do galista à sociedade, mostrando que nós não somos criminosos, que estamos assegurados na lei. Como diz lá, né? Ninguém será privado do direito por motivo, seja ele religioso ou filosófico. Nós precisamos pegar esses artigozinhos, essas leis que nos garantem esse direito. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O parágrafo 39 da Constituição, que está lá no Código de Processo Penal como artigo 1º. A gente precisa entender que o que está em jogo, senhores, é um direito fundamental e que um advogado tem que levar isso ao senador, que é a nossa voz no galismo, é quem tem acesso a abrir a maior porta, de que o que está em jogo aqui não são as tradições, é a liberdade, que é um direito fundamental que está posto na Constituição. Se nós abrirmos mãos do que está na Constituição e do que nos é assegurado como garantia, a gente está abrindo mão da liberdade de dizer que tem uma crença, que é seguidor de um valor tradicional, e dessa forma, abrindo mão disso, a gente começa a fechar as portas para todos os outros ganhos que venhamos a ter no futuro, ou que já temos, mas que pode ser caçado sem resistência. Então a gente precisa entender que o que se busca no momento é privar o ser humano de um direito fundamental, que é o direito à liberdade, de dizer que é apaixonado pela avicultura esportiva, que essa paixão está resguardada no artigo 215 como cultura, porque é inegável que é um traço cultural. Existem vários trabalhos apresentando uma relação simbólica muito forte da presença desse animal no imaginário popular. É inegável que se está aqui desde a chegada dos colonizadores, faz parte da construção do tecido social brasileiro. É inegável que é um banco genético indispensável. Se a gente for lembrar, houve um surto de gripe aviária em nosso país. E qual foi a ave que forneceu o seu banco genético para o melhoramento genético da avicultura comercial? Foi a ave combatente. Por quê? Porque ela tem nas suas características a rusticidade. Ela é mais resistente a muitas pragas, doenças. Então, é indispensável que é um banco genético.
É indispensável que, se nós, criadores, não nos associarmos para indicarmos uma entidade de classe em defesa dos nossos direitos, os órgãos de fiscalização e controle irão continuar com a mesma prática, pegando essas aves em espaços de eventos e sacrificando de forma sumária, como foi o caso ocorrido na Bahia, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, aonde o delegado, cumprindo o que preconiza a Lei 13.052 de 2014, que as aves estavam sob a responsabilidade do mesmo, ele não tendo aonde colocar, ele oficializou o juiz. O juiz, por sua vez, agindo de forma arbitrária, determinou o sacrifício das aves. Por quê? Porque não existe uma entidade de classe forte que pegue esse juiz e represente ele no CNJ, porque se o galo é, naquele momento, o objeto principal da ação, como pode ele determinar o sacrifício das aves? E se no final do processo ficar provado que não houve maus tratos, que não houve crueldade, é um caso a ser pensado. Então, somente com uma entidade de classe que possa ter uma condição de elevar a voz do criador, a gente vai conseguir alguma coisa no galismo. Do contrário, medidas paliativas, como diz Adam Smith lá em sua obra Riquezas das Nações, doses homeopáticas não resolvem o problema. A gente precisa, sim, das doses homeopáticas, fazendo uma analogia a Michel Foucault nas microesferas de poder, unindo a capacidade, por menor que seja, de cada criador para construir um valor macro. Nessa condição, o pequeno tem força. Se a gente for parar para analisar, nós temos vários juristas que podem nos ajudar em uma eventual querela a nível nacional, mas nós já temos vários pronunciamentos de juristas que nos favorecem. Eu vou dar um exemplo. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz bem claro que o Estado deve assegurar ao cidadão viver sua liberdade sem a ingerência do Estado, respeitado o uso dos afetos. Ou seja, a minha relação com o animal, ela não deve ter uma intromissão estatal, porque a mim é permitido desenvolver esse afeto com o animal sem que o Estado interfira, porque a vontade é minha, é onde entra a minha liberdade de escolha. O ministro Nelson Hungria, ele também vai dizer o seguinte, preste atenção, literalmente, se é guardada a técnica do jogo, a impunidade do vencedor tem que ser reconhecida, ainda quando desgraçadamente existe a morte. Eu entro no octógono para lutar com alguém, a minha intenção é vencer a competição, não é matar o outro. E por infelicidade, alguém desfere um golpe e o outro vem a óbito. Ele diz que ainda que aconteça a morte, deve ser resguardada a impunidade do vencedor. Ou seja, ele quer dizer que ali não existe a violência e a culpa, porque não tem o dolo. Eu não entrei no octógono com a intenção de matar, eu entrei com a intenção de vencer. A morte, ela fica em segundo plano, porque o que rege aquilo ali é a regulamentação da prática esportiva. E nós somos esportistas. E está provado cientificamente que o galo briga por instinto. O que o Criador faz é dar ao mesmo igualdade. Em um espaço de eventos onde o combate é real, o galo tem o mesmo peso, a mesma altura e as mesmas dimensões de espora. Isso é dar igualdade a um animal que nasceu para combater. E retirar do mesmo a capacidade do combate é uma questão de maus tratos. Aí sim, o jurista, o juiz, os órgãos de fiscalização e controle, negando ao Criador que as suas aves possam combater, é eles que estão incorrendo em erro por descumprir portarias do mapa de que uma das condições de bem-estar animal é permitir que o animal desempenhe as habilidades com as quais nasceram. Se uma vaca nasceu para ser boa produtora de leite, tirar, negar que ela forneça o alimento é ou não uma condição de maus tratos e crime. Da mesma forma o nosso animal, o que a gente precisa é colocar de forma organizada e ordenada todas as garantias constitucionais e as leis. Aqui no nosso estado nós temos uma lei estadual e já estamos no 8º município que aderiu a leis municipais, assegurando o direito de criar e preservar essas aves. Então, antes de se pensar no uso ou não da luva digital, o que é mais importante é nos organizarmos e buscar a regulamentação que já está sinalizada no parágrafo 7º do artigo 225.
Não existe crime ou crueldade fazer uso de animais desde que regulamentados. E ainda vou além. É necessário envolver o mapa nesse debate e entender o que é crueldade e maus tratos. Porque no meu entendimento, crueldade é quando existe a imposição do homem sobre o animal. Com a avicultura esportiva é diferente. Não é o meu desejo que se impõe ao animal. Ele luta por instinto. O que eu faço é apenas dar as melhores condições para que isso possa acontecer. Então não existe crueldade nem maus tratos na avicultura esportiva, porque não é a minha vontade que se sobrepõe ao animal. Eu espero, senhores, colaborar para que a gente tenha um melhor entendimento e compreenda que só chegaremos a algum lugar se estivermos munidos de boas informações e organizados. Tem um adágio de um sábio oriental que diz o seguinte: se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com alguém que tenha outra ideia, cada um terá duas ideias. Reflitam. Um abraço a todos.